Tudo bem? Aqui quem está falando é Kirk Douglas. Estamos juntos em mais um episódio da Jornada do Corredor. A minha convidada de hoje mora em Brasília. Ela é fisioterapeuta e professora. Faz 48 anos amanhã. Já correu 2 maratonas. A gente tem uma narrativa fantástica em cima dessa história. Ela vai contar tudo aqui. E já fez mais ou menos 40 provas. O seu lema é fé, força e foco. Então fique comigo nessa jornada e vamos receber aqui a Alessandra Prieto. Vamos nessa? Maravilha. Muito Em bem. primeiro lugar, parabéns antecipado. Parabéns para você Obrigada. nessa data querida. Em 48. Obrigada. 48, Douglas. Nem acredito. Não me sinto com 48, mas vou amanhã, eu Que faço bom, 48 anos. Amanhã. Com a graça de Deus, muito que bom. feliz que o Papai do Céu me abençoa sempre e estamos aí. Sou muito grata pela minha vida, pela minha Ótimo. família, pela minha saúde. Isso é muito importante. Alguma consideração inicial? Eu já fiz aqui, eu já apresentei, apresentei sua biografia expressa. Então as pessoas já sabem quem é a Alessandra, quem não te conhecia ainda. Então vamos lá. Então, talvez, Douglas, a história, né, que talvez seja o foco aqui do que eu vá conversar com vocês, não tem nada assim muito de chamativo da minha vida como corredora. Eu sou uma corredora amadora que, como muitas aí, começaram a correr com 40 anos de idade, né? Tem 8 anos que eu corro efetivamente, então eu comecei no ano que eu completei 40 anos. Já fiz, acho que eu contei a última vez, mas acho que umas 15 meias, fiz 2 maratonas, que foram, acho que as 2 provas principais da minha vida. Apesar de não ser a mais difícil, acredite se quiser, a prova mais sofrida para mim foi uma prova de 10 quilômetros, não foi nenhuma dessas 2 maratonas. Não que maratona seja fácil, tá, pessoal? Longe de mim falar uma situação dessa. Maratona não tem nada de fácil. Mas eu sofri mais numa prova de 10 quilômetros do que eu sofri nessas 2 maratonas. Mas Vai contar direitinho essa história aí, já já. talvez seja o contexto em que essas corridas aconteceram, né? Elas foram acontecendo assim comigo num momento muito difícil da minha vida. Então, talvez isso sim que seja uma vantagem para estar falando aqui para vocês. O quanto que a corrida me ajudou. Me ajudou a superar momentos muito difíceis, muito delicados que eu passei. E quem me conhecia à época, o Nonato, que eu sei que está aqui assistindo a gente, ele vivenciou um pouquinho disso, né? Então, foram doenças muito, muito graves na minha família, no meu esposo, com meu pai. Então, assim, dentro desse meio todo, eu estava treinando para maratona. Então, eu acho que isso me fez muito mais forte, né? Me fez superar isso com uma facilidade boa. Perfeito. O interessante aqui da a jornada do corredor é justamente o link da vida da pessoa com a corrida. Em que momento a corrida fez parte e fez a diferença, né? Sim. Então, esse aqui é o grande, o cerne aqui a ideia principal do programa é essa, né? Onde a corrida entrou e em que ela ajudou, porque geralmente ajuda, né? Então, E como, né, Douglas? E como ajuda? você me disse que entrou aqui na corrida com 40 anos, né? Com 40 anos. Eu comecei a participar de um grupo de corrida com 40 anos de idade. Até então, um pouquinho antes disso, eu fui uma pessoa, Douglas, muito sedentária a minha vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa, e acho que como muita gente talvez entenda isso, que se matricula na academia. Antigamente a gente fazia isso, né? Dava aquele bando de cheque para academia, o cheque entrava e a gente não ia para academia. Sempre fui uma pessoa que começava a fazer um esporte, largava. Isso assim, desde criança, apesar do meu pai me incentivar muito, particularmente, né, pela vida meu pai é militar, então ele teve uma vida esportiva muito ativa. Então ele sempre incentivava tanto a mim quanto ao meu irmão. Eu nunca fui uma pessoa muito dada ao esporte. Nunca tive muita tendência a engordar, mas quando eu tinha 36 anos, eu pesava mais ou menos 8, 9 quilos a mais do que eu peso hoje.
Então, isso me angustiava muito, né? Eu falei, eu tenho que mudar minha vida. Foi aí que eu comecei a fazer alguma atividade física. Foi aí que verdadeiramente eu fui para academia, eu me matriculei. E numa dessas de academia, com uma colega de academia, ela falou: Alessandra, vamos fazer uma corrida de rua? Eu falei: corrida? Eu não dou conta de correr, não. Eu mal dou Pra conta de quê? Pra malhar quê, né? aqui, fazer uma aula de spinning. Spinning eu já saio morta, correr. Isso Aham. no ano de 2002, perdão, 2012, né? Tá fazendo 8 anos. Foi quando no dia 14 de abril, eu sou muito boa com data, né? Eu fiz É, 14 de abril de 2012, foi minha primeira corrida. Eu fiz aquela corrida da mulher, que inclusive eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas teve um rapaz que sofreu um acidente de carro, bateu no ônibus, que se distraiu olhando para os corredores e Vixe. foi até a óbito isso, né? Isso ficou inclusive marcado na minha cabeça. Poxa, minha primeira corrida teve um acidente de carro bem, era aquela que a gente saía ali do Brasília Shopping, dava a É, volta no Mané Garrincha e voltava. prova é E famosa, eu né? fiquei super feliz, mas assim, foi muito difícil. Era uma corrida feminina. Meu marido foi comigo para me apoiar, né? Ele foi só na pipoca, porque não quis fazer inscrição nessa prova. E eu fiz em quase 35 minutos, 5 quilômetros, assim, morrendo. E olha que eu estava treinando. Comecei a treinar, assim, alguns meses antes, sozinha. E a partir daí eu não parei mais, né? A Karine, que é uma colega minha do trabalho, que também era corredora na época da equipe que eu fazia parte, do Lohan, ela me chamou, vem treinar com a gente na UNB. Foi quando em outubro eu comecei a treinar. E aí eu não parei mais. Parei poucos episódios onde a gente tem sempre aquela lesão que deixa a gente fora Claro. das provas, né? Isso foi em 2012, em outubro. Em julho, um pouquinho antes do meu aniversário, mais ou menos nessa época, eu fiz a minha primeira meia, que foi a meia do Rio de Janeiro. E fiz em 2 horas e 20, assim, felicíssima, achando que eu tinha mandado muito bem, super feliz com o meu tempo. E daí a gente vai só melhorando, só aprimorando. Foi quando me deu, em 2016, a vontade de fazer uma maratona. Aí eu já contei com a ajuda fundamental do Nonato. Ele estava Ah, com a gente legal. nessa outra assessoria. Então, verdadeiramente, ele me treinou para a maratona. Apesar de ser a primeira, eu ainda tá com muito medo, muito receio de fazer aquilo. Eu achei que eu tinha que fazer, eu achei que eu deveria treinar. Então, essa maratona, ela foi em maio, e concomitantemente com essa maratona, o meu marido estava doente. Meu marido, ele tem uma doença autoimune chamada retocolite ulcerativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ser da área de Essa eu nunca saúde. ouvi falar, não. Né? Então, ele tem um processo inflamatório intestinal grave, que é o próprio corpo dele que ataca as células do intestino. E ele começou a ficar doente nessa época, mas estava em tratamento e conseguiu fazer a meia maratona enquanto eu fiz a maratona completa. E uma coisa que eu não vou esquecer de jeito nenhum, isso foi no dia 29 de maio de 2016. Quando eu virei ali, quem já fez a Maratona do Rio, antes a gente saía lá do Recreio dos Bandeirantes, dava aquela voltinha no Recreio, pegava a orla o tempo inteiro, passava lá Praia do Ipanema, Leblon, Ipanema, Copacabana, virava no Meridian, que não é mais Meridian o nome do edifício, mas para mim vai sempre ser, porque né, eu morei no Rio, Clássico, nasci no perfeito, Rio né? e é Meridian, e eu não sei o nome do prédio novo hoje, e você entra no túnel. Então, quando eu saí do túnel, tinha o Shopping Rio Sul do lado, eu olhava e falava, gente, eu não tenho mais perna. E eu sabia que eu ia ter que ir até o aterro do Flamengo. Eu falei, não Ainda aguento falta. mais. Não tenho força, não consigo. Como é que eu vou chegar? Ainda faltava 5 ou 6 quilômetros. Eu falei, eu não consigo. Foi quando eu vi o Carlos. Ai, Douglas, olha, foi como ver assim um bálsamo na minha vida. Ele doente, ele fez os 21 quilômetros e ainda terminou aí uns 3 quilômetros e pouco final comigo. E assim, vamos, amor, você consegue, Olha aí. vamos, amor, você consegue. Então, isso foi muito bacana. Na empolgação de fazer a primeira maratona, eles abrem as inscrições do ano seguinte no período que a Sim, gente está fazendo a maratona. Isso é marketing, né? E a gente cai é, como um patinho, porque é, naquela empolgação eu cheguei em casa, abri o computador, qual foi a primeira coisa que eu fiz?
a minha inscrição para a maratona do Claro. ano seguinte. Foi quando eu digo que foram as duas provas mais marcantes da minha vida, porque quando eu finalizei essa prova, em seguida o Carlos piorou muito a condição de saúde dele. Então, a gente voltando de avião do Rio, ele chegou em Brasília, alguns dias depois ele teve trombose, que também é como é que eu vou dizer? É um sintoma não intestinal da doença intestinal que ele tem. E aí foi uma sequência de internações, internações, internações. E em julho desse ano, a maratona foi em maio, 29 de maio, ele ficou 25 dias internado. Ele teve 2 dias na UTI, isso na primeira internação, e foi um ano muito difícil. Eu fazendo mestrado ainda. Você pensa, a pessoa fazendo mestrado, com o marido doente, ainda vai treinar para maratona, ainda se inscreve em outra. Quer dizer, não tem juízo nenhum certo na cabeça. Mas o pior, ou o meu maior desafio, né? Eu não estou aqui para reclamar da vida de jeito nenhum, eu estou muito feliz de ter passado por isso, mas eu acho que vale a pena que as pessoas escutem isso, porque a gente pode sim viver momentos difíceis, mas a gente tem que ter sempre fé, né? Foco naquilo que a gente quer e força de saber que vai passar, né? E até fazendo um paralelo com esse momento que a gente está vivendo. Vai passar. Claro. E foi que o Carlos ficou 25 dias internado. Eu lembro que o dia que ele internou, eu estava numa equipe da corrida 24 horas. Inclusive a Moema era a capitã dessa equipe. Eu estava numa equipe feminina às 24 horas. Isso foi no dia 1º de julho de 2016. O Carlos internou, estava internado na UTI. E eu liguei para a Moema, falei, Moema, eu não vou ter condições de correr, né? Eu não tinha condições emocionais de correr. Ela, não, Ale, não se preocupa, não tem problema. Isso em 2016. Aline, querida. Aline. E o Abraço que pro Vini aconteceu? também, Vinícius, tá passando aí. O Vini falou também. Isso. O que aconteceu? Eu vim para casa, não tinha como eu ficar com ele na UTI. E eu não consegui dormir, Douglas. 2 horas da manhã eu acordei, aquelas cochiladas que a gente dá, né, com aquela angústia. Eu falei, quer saber? Eu vou lá pro Parque da Cidade e vou correr. Não tô dormindo mesmo, meu marido tá na UTI, não tem o que fazer. Olha aí. Me vesti, 2 horas da manhã, fui lá eu pro Parque da Cidade. Cheguei lá, eu falei, gente, me coloca aí, em qualquer buraco aí que eu vou correr. Coincidentemente ou não, a nossa equipe ficou em segundo lugar, né, da equipe feminina das 24 horas. Eu tenho o troféuzinho até hoje aqui. Eu acho que pela dificuldade que eu estava passando, as meninas resolveram deixar o troféu comigo. Então, foi um momento muito bacana. Bom, passando esse susto todo, no dia 24 de julho, o Carlos começou com uma droga experimental chamada Infliximab, que é uma medicação da que tem mais moderna para o tipo de doença que ele tem. Ele fez essa medicação 22, 23 de julho. Sei que quando foi dia 24, ele teve uma melhora tão significativa que ele teve alta. E a gente todo feliz, isso era um domingo, e ele foi para casa. Na segunda-feira, meu pai infartou, no dia 25 de julho. Lá fui eu para ficar dentro de um hospital, que não era só eu, era eu e meus irmãos, né? A esposa dele, a gente se revezava. Eu falei, gente, eu não acredito. Depois de 25 dias com o Carlos, meu pai ficou mais 12 dias. E aí infartou e coloca stent, vai para UTI, tem edema agudo de pulmão. E quem me conhece, que me conhece muito a fundo, sabe o tanto que meu pai é importante para mim, Douglas. Meu pai, assim, é minha referência de ser humano. Se eu tenho uma admiração, assim, por um ser humano, é pelo meu pai. Então, assim, meu chão, eu já estava fragilizada da situação do carro. E foi quando meu pai internou. E aí teve um dia que eu não vou esquecer isso nunca. Eu na pista da UNB de manhã, falando com o Nonato, vou treinar. Achei que eu dei 2, 3 voltas. Eu falei, Nonato, não tenho condições de treinar. Meu pai está internado na UTI. Eu não tenho condições de treinar. Ele falou, não, Ale, vai dar tudo certo. Eu nem sei se ele lembra disso. Vai dar tudo certo, não se preocupa. E eu saí da pista e voltei. Bom, tudo passou, tudo terminou e segue o processo da Alessandra se preparando para em junho de 2017
fazer minha segunda maratona. E aí eu já estava empolgadíssima, já sabia como era, já sabia a dificuldade, já sabia inclusive o percurso, porque eu ia fazer exatamente a mesma prova que eu fiz no ano anterior. Então, assim, eu estava bem tranquila, né, achando que eu ia conseguir. Poxa, eu vou baixar aí, quem sabe, uns 20, 15 minutos do meu tempo na maratona. Olha que bacana, será que eu vou conseguir tudo? Foi quando chegou o final de 2016. E aí sim, final de 2016, início de 2017, mais precisamente em janeiro de 2017, o Carlos teve outro agravamento da doença dele. E dessa vez, Douglas, não teve medicação que deu certo. Ele internou no dia 14 de janeiro de 2017. Eu estava com uma data prevista para a defesa do meu mestrado no dia 30 de março. Eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado. E ainda estava treinando para a maratona que eu ia fazer em junho. Então, nesse turbilhão de sensações, nós ficamos dessa vez... Nós ficamos assim, porque se dos 32 dias que o Carlos esteve internado, tirando os dias que ele estava na UTI, que foram 12 e eu não podia dormir lá, mas na primeira hora do dia eu já estava lá, eu consegui uma autorização para entrar de manhã e entrar à tarde. Acho que de tanto que eu fui chata, eu fui muito chata naquele Santa Helena. Nossa, inclusive se tem alguém assistindo aqui que por acaso trabalha no Santa Helena, vocês são ótimos e me perdoem pela chatura, porque eu fui realmente muito chata. Fui uma esposa muito chata. A gente ficou 32 dias, ele ficou 32 dias internado, 12 na UTI. Então, da onde que entra isso da corrida na minha vida? Douglas, eu não sabia, tinha momentos assim, e eu só vendo o quadro dele agravar. Eu trabalhei 9 anos em UTI, NEO, né? Não era UTI adulto. Mas eu sabia que ele não estava melhorando. Eu sabia que todas as tentativas, os 4 esquemas de antibiótico, corticoide em dose altíssima, acesso central para medicação, para NPT, que ele não podia se alimentar via oral, por conta da infecção, da inflamação grave que o intestino dele estava. Ele sentindo muita dor, nunca reclamando em momento nenhum da vida, porque ele, né, então, com muita força. Tinha momentos que eu falava, Carlos, eu vou correr. Então, aquele eixinho, aquele canteiro central do eixinho W, ali norte, né, do Santa Helena, ele foi meu companheiro por longos dias. Eu não tinha o que fazer, eu não deixava ele em canto nenhum, mas tinha um momento do dia que era às 6 horas da manhã, quando Brasília estava acordando, eu descia, o pessoal do posto de enfermagem já sabia, né, quem é a doida da acompanhante que vai correr de manhã. Eles estavam reunidos sempre no posto de enfermagem, porque é um pouco antes da passagem de plantão, que acontecia às 7 da manhã. Então, eu descia o elevador de Santa Helena e corria. Várias vezes, corria assim, pedindo a Deus que me desse força. E foi através da força que Deus me deu, eu não tenho dúvida disso alguma, e da corrida, que talvez tenha sido o canal que eu consegui para extravasar. Quantas vezes eu fui naquele eixinho, com as lágrimas escorrendo, né? O vento batendo no rosto, assim, e as lágrimas escorrendo. Quem é da área de saúde, quem conhece um pouquinho, o Carlos, ele é um sobrevivente, ele teve um choque séptico, né? Ele teve a ruptura de alça intestinal. Então, quando ele foi para a cirurgia, isso alguns dias depois, ele foi porque ele já estava em choque. Hoje, ele vive com uma bolsa de ileostomia, eu não sei se vocês conhecem, ele não tem mais intestino grosso e nem reto. Ele foi feita uma cirurgia, ele retirou tudo isso. E a cirurgia dele foi no dia 2 de fevereiro de 2017. No dia 15 ele teve a alta, pesando assim 43 quilos. E no dia 18 de junho de 2017, a gente estava no Rio de Janeiro correndo. Eu fiz minha segunda maratona e ele, pasmem, depois de passar por isso tudo, menos de 4 meses depois, ele fez 21 quilômetros. Ele correu 21 quilômetros. Com a bolsa de ileostomia, com toda a dificuldade. Então, assim, a corrida tem um significado muito importante para a gente. Eu brinco dizendo no meio acadêmico, eu não sei se vocês sabem disso, mas é muito comum
estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, que agora é meu caso, né? Eu saí do mestrado, entrei no doutorado, tomar Rivotril, tomar antidepressivo, isso é muito comum. E aí, alguns, inclusive, tomam muitos estimulantes, né? A Ritalina, ela é vastamente difundida aí no meio acadêmico. E eu brinco que o meu tênis de corrida, ele é o meu Rivotril. Então, assim, se quer chegar e falar assim, Alessandra, vamos deixar a Alessandra doida, me impedir de correr. Então, assim, eu penso que a corrida me ajudou muito, o Douglas. Primeiro, Deus, sem sombra de dúvida, porque eu escrevi minha dissertação de mestrado dentro de um hospital e as ideias vinham, eu não sei como, e não foi uma dissertação medíocre, graças a Deus foi uma boa dissertação. Carlos teve alta do hospital no dia 15 de fevereiro, no dia 30 de março eu estava lá defendendo meu mestrado. E ainda treinando para a maratona, que foi em junho. Então, eu só sei funcionar assim, né? Quando a gente coloca um foco, né? Por isso que o meu lema é fé, foco e força. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Então, treino de corrida, para mim, foi sempre muito levado a sério. Eu sempre achei, independente se está chovendo, se está frio, se está sol, nada é desculpa para eu treinar. Então, dentro do possível, eu não falto treino, eu não pulo planilha, eu sou uma pessoa muito disciplinada. E eu acho que quando a gente tem um foco, isso ajuda a gente. Isso ajuda porque você sabe, eu tenho uma meta, a minha meta é chegar lá. Como que eu vou fazer para chegar lá? Só se eu trabalhar todos os meus medos, todas as minhas angústias, todas as minhas dificuldades para estar chegando onde eu quero. Então foi assim que aconteceu essa situação comigo. Uhul. Tem uma vida aí já, né? Mas não foi a corrida mais difícil. Não foi, né? Não Mas o foi. contexto, né? O contexto de vida que... Porque o que eu falo é que a corrida não é só corrida, né? Corrida é muito mais que isso. Para saber, é só quem está dentro, né? Para quem está Com dentro da certeza. corrida que sabe o que isso significa. Porque não faz o menor sentido a gente acordar de madrugada os finais de semana para correr, evitar fazer outras coisas. Vira meme isso tudo. Vai correr, não vai mais sair, não vai mais sair à noite. A gente tem as nossas opções e tudo, mas tem um motivo forte por trás sempre, né? São escolhas, né, Douglas? A gente escolhe. A gente simplesmente prefere correr, né? Sim. Ah, você gasta muito com tênis de corrida, você gasta com roupa. Eu falei, eu gasto, mas eu não gasto com balada. Eu nunca fui uma pessoa de balada. E outra, eu estou fazendo investimento na minha velhice. Estudando um pouquinho, eu dou aula na disciplina de fisioterapia geriátrica. Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu sei que tem aluno meu aqui agora me ouvindo. Eu falo muito isso para eles. A nossa velhice, o nosso envelhecimento saudável, a gente constrói agora. Então, minha pele fica enrugada, a gente fica com o pescoço de piro velho, que nem a gente fica brincando, né? Porque talvez eu esteja prejudicando a questão do colágeno com a corrida, não tenho sombra de dúvida. Mas o que me interessa mesmo é a idade arterial, é a idade das minhas artérias, a idade das minhas veias. Então, assim, se eu puder pensar numa fórmula de juventude, eu quero estar mais jovem por dentro do que por fora. Até porque meu coração é um só, eu não vou mudar, estando velha ou estando nova. Mas eu quero envelhecer com qualidade de vida. Eu brinco que quando eu falo com as pessoas, você vai ficar correndo até que eu vou correr até os 100 anos, se Deus me permitir. Então, essa é a minha meta de vida, correr enquanto eu estiver respirando. Enquanto eu puder respirar, tiver condições de calçar um tênis, tiver uma rua à minha frente, com máscara ou sem máscara, porque a gente já está bem adaptado com a máscara para poder correr, a gente vai estar fazendo isso. Né? Isso é pensar na minha velhice lá na frente. Então, é isso que eu procuro estar fazendo, é melhorar a minha vida, minha qualidade de vida. Um dia, para mim, começa bom quando eu corro. Né? Eu saio feliz quando eu corro 18, quando eu corro 20. Né? Correr menos de 15 no final de semana é assim uma coisa que eu fico pensando, poxa, eu corri só 10, corri só 12, eu quero correr 15, eu quero correr 18. Mas o Nonato vai, baixa a minha bola, com todo carinho, com todo jeitinho.
E eu entendo que eu tenho que ficar boa primeiro, porque eu quero correr mais tempo. Então, agora eu corro menos volume e eu quero correr mais tempo depois. Alessandra, e a importância da corrida hoje na sua vida? Ai, total, Douglas, eu não consigo me ver sem correr. Em alguns momentos muito difíceis, quando você tem. Eu tive uma lesão séria em 2014 e ouvi de um médico que podia ser que mesmo que eu operasse, eu não ia poder correr mais. Eu tive uma lesão, uma ruptura oblíqua no menisco medial esquerdo. Muito E foi técnico isso pra assim, gente. o meu menisco ele rompeu de cima a baixo, assim, de uma forma Eita, oblíqua, ferro. né, na diagonal. Eu caí num Grande buraco Luiz numa aí. trilha. O Luiz. Eu caí Luiz. numa trilha, pisei em falso, enfim, rompi o meu menisco. E eu falei que não, que eu ia ficar boa e que eu ia voltar a correr. E eu fiz 2 maratonas depois disso aí. Então, uma das piores coisas para um corredor é ter que ficar parado. Então, a corrida hoje, ela tem a importância, como eu disse, ela é meu antidepressivo, ela é minha válvula de escape. Eu não sei se vocês fazem isso, vocês que correm, mas é tão comum. Gente, eu faço planos na minha cabeça. É um Eu laboratório a corrida. organizo a É, minha agenda correndo. Não, eu vou perfeito. fazer isso assim. Lá no final do ano a gente vai estar com isso. Não, eu vou pensar em ajeitar meu cabelo dessa forma, não a roupa. Não, a questão da faculdade da Letícia. A Letícia, ano que vem, vai estar se formando. O André, esse ano. Gente, eu faço 1.000 planos durante a corrida. Não é um Isso com o tempo vazio. ali, né? Minha cabeça não fica vazia. Ainda que eu esteja com um fone só ouvindo música, porque eu gosto de ouvir, mas com um ouvido só. O outro tem Bom, que estar livre para eu ver para eu sentir o movimento do que está ah, acontecendo ao meu certo. redor. Nada é assim, solto, né? Eu não fico com uma cabeça vazia, sem pensar em nada. Entendi. Eu estou sempre pensando em alguma coisa. E E quantas vezes eu já cheguei para meus alunos e já falei assim para eles: eu estava correndo e fiquei pensando no olha negócio. aí que Vamos legal. fazer isso assim. Aí eles olham para mim e falam assim: professora, a senhora fica pensando durante a corrida? Eu falei: penso o que que eu vou fazer em sala de aula, penso como é que eu posso deixar minha aula mais dinâmica, Que como é que eu legal. posso trazer para eles um conteúdo de fisioterapia que seja motivador. Eu penso isso durante a corrida. Você acredita nisso? Então ela é Maravilha, isso é muito bom. realmente importante. Eu geralmente faço a pergunta para quem vem aqui conversar comigo a respeito de por que entrou no esporte, por que começou a correr. Talvez não tinha um motivo específico, né? Assim, eu queria daqui a 1 ano, 2 anos, estar de alguma forma, estar melhor nesse aspecto. Você simplesmente começou a correr? Não ficou É, claro, talvez isso para mim até agora. a corrida, ela veio como uma consequência, com a vontade de fazer algo diferente. Eu tenho uma foto aqui que depois eu posso até, não sei como é É que eu uma que, mostro é uma uma que você foto postou essa semana? exatamente. Eu Então, assim, vi. eu não Faz o me seguinte, troco. Hum, é aquela foto que tem você de um lado com o vestido preto Tá, pode falar que depois na edição vou colocar aquela imagem aqui. Pode falar que foto, o exatamente. que acontece? Aquela foto ali me diz muito, porque eu era daquele jeito. Que Douglas, ano eu era aquilo? tinha. 2012? Não, eu tinha 27 anos ali. Isso tem Nossa, 21 anos aquela foto. Eu vou fazer amanhã 48. Eu tinha 27 naquela foto. Então, assim, eu não me troco pela Alessandra de 20 anos atrás. É tão que bom bom. falar isso. É tão bom poder dizer assim, poxa, apesar de eu estar envelhecendo, eu me sinto melhor. Eu tenho foto minha de formatura, que aconteceu mais ou menos nessa época, 19, 20 anos atrás. Cara, que eu olho, eu falei, gente, como é que eu usei uma roupa dessa? Minha barriga tinha babados. Já viram Olha barriga aí. drapeada? Então foi aí que eu falei, eu preciso mudar a minha Ah, tá vida. bom. Eu preciso mudar. E eu comecei a fazer atividade física. A corrida, ela veio como uma consequência. Ela veio Foi depois da academia, como né, que você tinha entrado, sua amiga te chamou para correr. foi, ela me chamou para correr. E desde então, nunca mais eu quis parar, porque a sensação que a gente tem, principalmente quando a corrida acaba, né? E durante a corrida também. Muita gente fala, a Ah, corrida, o exercício é bom quando acaba. Não, ele é bom não. durante também.
Ainda que você esteja sofrendo, fazendo força, sem fôlego para respirar, ela é boa, sim, é bom, é muito bom. A gente pode ser até meio que um pouquinho masoquista, mas é maravilhoso. E tem uma coisa, Douglas, que eu tenho muita vontade de fazer e que eu fiz com a corrida final do ano passado. Eu trabalho, sou fisioterapeuta, mas eu não trabalho com fisioterapia esportiva, né? A parte ortopédica não é a minha praia. Eu estudo um pouquinho quando me machuco, procuro entender por que que eu me machuquei, tento ver o que que eu posso fazer, mas eu não trabalho com isso. Eu trabalho com ecoterapia, que é a terapia através do movimento do cavalo. E a gente teve a oportunidade de fazer uma corrida infantil ano passado. E nessa corrida infantil, de 100 metros, 200 metros, agora eu não vou lembrar, eu fui com um praticante, a gente não diz que é paciente, com um praticante meu cadeirante, o Heitor. E essa foi a corrida mais emocionante da minha vida. Eu chorei os 200 metros da corrida por estar podendo proporcionar ao Heitor correr junto comigo. Eu empurrei a cadeira de roda, eu sou muito boba, né? Isso aqui online é uma vergonha, mas o que eu posso fazer? Foi a corrida mais emocionante da minha vida. Poder proporcionar 200 metros de corrida para o Heitor, que é uma criança com paralisia cerebral, que é cadeirante, foi uma das maiores emoções da minha vida. Então eu tenho vontade de ser guia de deficiente visual na corrida, de proporcionar, de alguma forma, correr com crianças cadeirantes. Eu até falei com a mãe do Heitor, nós vamos fazer isso mais vezes. Ano que vem, era bem final do ano que teve essa corrida, eu quero correr com essas crianças. Eu quero, de algum jeito, empurrar a cadeira de rodas dele e a gente finalizar, quem sabe, uma prova aí, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Eu tenho muito essa vontade. Isso é um desejo do meu coração. E quem sabe eu consigo realizar. E só é possível por conta da corrida, né? Que a gente se envolve nessas. Finalizar aqueles 200 metros ali que a gente fez que eu fiz com o Heitor, e minhas amigas, minhas colegas, cada um ficou com uma criança, e terminar a corrida e ver o sorriso no rosto dele, isso não tem preço. Isso aí, eu podia passar 100 anos que talvez eu não ia sentir uma emoção na corrida. Cheguei em minhas maratonas, principalmente a primeira, chorando, como tem foto aí que eu coloquei. Claro, né? Você está exausta, saber que você superou. Você corre 31 quilômetros, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava bem, não sei o que me deu. Quando eu olhei na placa 31 quilômetros, eu falei, meu Deus, ainda faltam 11. Eu não tenho força. E quando você chega, você tem uma emoção muito grande. Mas essa vez que eu pude correr com o Heitor, com essa criança, né, que tem paralisia cerebral, isso para mim foi fantástico. Então eu tenho essa vontade ainda de estar proporcionando alguma forma de correr com pessoas com deficiência. Isso é uma vontade que eu tenho. E o que você tem hoje que a corrida te proporcionou, que você não tinha naquela época? Isso está claro, você comentou grande parte disso aqui já, mas e naquela época, assim, o que você esperava ter hoje está totalmente, muito mais, muito além. Ou seja, eu quero estar bem de saúde, quero estar forte, mas hoje você olha para trás e fala, caramba, é muito mais do que aquilo. É porque, assim, a gente às vezes tenta mostrar para outras pessoas que não são atletas amadores a vir para esse mundo, mas muitas vezes a gente fica sem saber o que oferecer para essas pessoas. Simplesmente correr por correr, a pessoa não vai querer. O cara tá na night, o cara gosta de sair. A minha vida era assim. Eu era o maior cachaceiro de Brasília. Em 2 anos mudou tudo. E é pela corrida. Não tem explicação, não tem outra explicação. Né? Não. Então, É esse bem comparativo isso, que você faz. É bem isso. É você tentar chamar as pessoas, porque as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares, você quer que eles tenham essa sensação tão prazerosa que a corrida traz pra gente. Isso não é, a gente que sente isso, a gente não quer guardar isso só pra gente. Por isso que a gente chama um amigo, vamos correr. Nossa, quanta gente eu já chamei pra correr comigo. A pessoa tá triste. Falei, gente, vamos correr, que vai passar. A pessoa tá alegre, vamos correr para comemorar. Olha, que maravilha! Se eu não tivesse corrido hoje, o melhor dia de aniversário para mim ia ser eu acordar de manhã cedo para correr.
Mas eu vou respeitar e vou ter um dia na semana para descansar. Meu descanso é no domingo. Isso. Meu aniversário caiu no domingo, então amanhã eu não vou correr. Mas seria um dia maravilhoso para correr no dia do meu aniversário. Porque realmente você fica diferente. É claro, eu já tive até isso também na sala de aula. É engraçado a gente contando, né? A gente vai lembrando. Os alunos, né? Professora, no dia da prova, não sei o que, quer saber o que vai cair? Aquela confusão toda maravilhosa. Eu adoro dar aula, Douglas. É outra coisa fantástica. Amo trabalhar, dar aula na faculdade. Amo a ecoterapia. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu ganho pão fazendo o que eu amo. E ainda tenho a possibilidade de correr. Em todo post de corrida minha, você vai ver, obrigada a Deus, porque eu só posso agradecer. E aí, uma das alunas falou, professora, no dia que a senhora vier aplicar a prova, a senhora vai correr assim uns 20 quilômetros antes para chegar aqui bem. Eu falei, Bem pode direto, deixar, né? pode deixar. Eles já sabem, né? Professora, a senhora correu hoje, que a senhora está com um Ah, humor bem correu, exatamente. diferente. Então, é bem legal isso, né? Essa fala deles. E eles devem ver, né, a nossa diferença. A gente se sente diferente. E um dia que você tem que descansar, e a gente sabe que o descanso faz parte do treino, conscientemente, racionalmente, eu sei disso, né, Douglas? Mas a nossa vontade realmente é correr mais vezes para ter aquela sensação de finalizado, dever cumprido, aquela endorfina toda que a gente fica cheio depois que corre. E isso você só vai saber fazendo. E não é do dia para a noite. Você tem que ter uma meta, você tem que ter um foco. E perseverar, porque essa sensação de prazer, você vê que você está se superando. Essa é a palavra, Douglas. É você ver que você começou correndo 5 quilômetros para 40 minutos. É ver que dependendo do seu esforço, e a corrida, ela talvez seja um dos esportes mais democráticos nesse ponto de vista, porque ela te devolve aquilo que você investe. Eu nem sei se democrático é a palavra certa, mas talvez uma das formas mais honestas, porque ela vai te devolver exatamente aquilo que você investe nela. Então, quando você vê que você está investindo na corrida, que você está se dedicando, que você está ou acordando cedo ou tirando parte do seu dia, né? Acordando cedo porque eu gosto de treinar cedo, mas tem gente que gosta de treinar tarde, enfim. Você está dedicando parte da sua semana, horas da sua semana. Você poderia estar sentado no sofá, poderia estar fazendo qualquer outra coisa para correr, ela te devolve. E ela te devolve como? Te empoderando. A gente não se sente poderoso. Claro, Puxa, em exatamente. 2016, eu digo que foi meu auge. Quando eu treinei para maratona, o Nonato me treinou. Eu fiz minha primeira maratona. Eu fiz uma prova de 10 quilômetros alguns meses depois, um mês depois, eu acho, da maratona, um mês e meio. Foi o meu melhor tempo. Poxa, eu fiz 53 minutos em 10 quilômetros. Então, assim, falando isso, né? Muito corredor de elite vai falar, pô, 53 minutos. Poxa, mas eu sou mulher, sou velha, velha assim, né? A minha faixa etária tá bom, Para nós está perfeito. né? Eu fui naquele ano a quarta na faixa etária, não fui para o pódio, né? Mas foi o meu melhor tempo nos 10 quilômetros. Então a corrida, ela te devolve aquilo que você investe. Então ela é uma forma muito justa, muito honesta, porque dependendo do tanto que você investe nela, o tanto que você vai. E quando você pega seu histórico, você vai ver seus tempos na corrida. Poxa, 2013 eu fiz minha primeira meia para 2 horas e 20. Isso foi em maio, julho. Em novembro eu fiz a da ASICS. É claro que a da ASICS é bem diferente da do Rio, né? Em termos de percurso, calor. Eu fiz para 2:08. Pô, eu falei, gente, 12 minutos. Então isso te deixa Olha a diferença, feliz. né? Isso te deixa empoderado. Isso diz assim, você é capaz. E eu vou dizer uma coisa. Primeiro, eu não sei se todos que estão assistindo já fizeram uma maratona. Vou falar especificamente um pouquinho aqui da maratona. Todo mundo diz que você, durante a vida, você tem que escrever um livro, ter filho e plantar uma árvore. Pois eu vou acrescentar uma quarta. Você deve correr uma maratona. Você fica em estado de graça durante uma semana, 10 dias. A pessoa diz: oi, tudo bem? Tudo bem, corri uma maratona. Então, você fica em estado de graça, porque não é algo fácil. Você fazer 21 quilômetros, você fala, é só fazer o dobro. Gente, não é só fazer o dobro, é algo inimaginável. É algo que verdadeiramente vocês já devem ter ouvido falar,
Você não tem perna, você não tem fôlego, você não tem mais nada. Mas você tem seu coração, você tem sua alma que quer chegar lá naquele pórtico de largada. E você vai com a alma. Isso é muito bacana, Douglas. Isso não tem, E, olha, não e tem quando é a dinheiro que primeira, possa pagar isso. e quando é a primeira ainda, Uhum. porque é novidade, seus amigos às vezes não estavam muito acreditando, seus familiares, e quando você consegue, cara, você vira um herói dessa galera. Nossa. Aí eu fiquei não, fiquei uns 10 dias em estado de graça. A pessoa falava comigo, nem me conhecia. Eu falava, você sabia que corri uma maratona? Eu tava chata já. Corri uma maratona. Eu já tava assim, sabe? E olha que foi um tempo muito quaquá. Mas assim, eu cheguei lá, eu consegui. Então, isso é uma superação. Isso te dá uma alegria, te dá uma sensação assim, Douglas. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo tudo. Talvez eu tenha conseguido superar toda a situação que veio no ano seguinte, porque eu sabia que eu ia passar por isso. E eu sabia que isso ia acabar, e eu sabia que eu ia conseguir vencer. Que eu não ia ficar depressiva, que eu não ia me afundar, que eu não ia ter que pedir para adiar a minha defesa de mestrado, que eu ia conseguir. Poxa, você correu uma maratona. Você quer esforço maior do que isso? Eu pensava comigo mesmo. Você correu uma maratona, então você vai vencer isso também. Toda vez que eu tenho uma grande dificuldade, assim, que eu penso na minha vida, você fala, não, você correu uma maratona. Você pode. Você vai fazer. Você vai dar conta. Eu falo, então tá bom. Então vamos em frente. E Aí eu Você, digo você que é falou uma todo. coisa, você falou uma coisa que eu ia falar aqui também. A gente correu maratona, a gente faz o que a gente quiser, cara. A gente consegue fazer o que a gente quiser, né? Eu acho que o ser humano deve ter sido feito para correr até 30. Ser humano normal, tá, gente? Eu não estou falando de queniano com pace de 2,30, 22 km por hora em 42 quilômetros, não. Estou falando de ser humano normal, que nem nós, assim. Eu acho que a gente foi feito para correr até uns 30 e pouquinho. Porque chega um momento assim que você para, pá, é aquele muro que todo mundo fala. Ele é real. Para É, mim, pelo menos, foi. Fala, meu Deus, você de repente bate o olho numa placa assim, 31, 32, 34. Fala, cadê os 42, 197? Eu preciso chegar. Não aguento mais. Ale, o Instagram tem um detalhe, você bem sabe. Chega um belo Sim. momento, ele bota um cronômetro regressivo aqui, e se você não desligar antes, ele encerra. Então, antes que isso aconteça, eu queria abrir essa pergunta aqui, porque a gente está já no nosso limite, a qualquer momento ela pode ser encerrada. Deixa eu ver aqui de quem é esta pergunta. Vamos ver aqui. Olha lá, do Bernardo. E como manter esse foco na alimentação? Eita, Bernardo, isso é um grande calcanhar de Aquiles para todo mundo, né? A alimentação, primeiro. A gente não deve ousar fazer uma maratona se a gente não tiver um suporte, e eu oriento com uma nutricionista. Então, a Maria Matos, ela me orientou, ela foi minha nutricionista nas duas maratonas que eu fiz. Então, eu sabia o que comer antes, durante, depois, durante o treino, quando tomar cápsula de sal, quando usar gel de carboidrato, quando usar tâmara sem caroço, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu uso muito durante os treinos. Então, apesar de ter sentido falta de mais comida, comi a castanha na hora errada, fiz algumas besteirinhas na parte da alimentação, é você pensar assim, a minha alimentação ela vai ser fundamental para eu chegar onde eu quero. Se você colocar isso na sua cabeça, pelo menos na maioria dos dias da semana, você consegue manter o foco na alimentação. Poxa, gente, você sabe o que é uma coisa que eu amo de paixão? Coca-Cola. Eu adoro Coca-Cola. Depois da maratona, chegar e tomar um copo, aí a Maria Matos deixou. Tomei uma Coca-Cola normal, nada de light, zero. Uma Coca-Cola normal depois da maratona. Eu adoro besteira, adoro comer besteira. Mas a gente tem que, tudo é foco na vida. É saber que se eu quero melhorar minha performance, se eu quero melhorar meu tempo, eu tenho que diminuir meu percentual de gordura, porque gordura é um peso morto durante a corrida. Então, isso tudo a nutricionista vai conversar com você. E não tem segredo, é você ter aquilo em foco, em mente, né? Ale, eu estou com medo aqui do nosso tempo. Se você quiser fazer uma consideração final, fique à vontade, mandar um abraço aí para os seus alunos, para os seus amigos que vieram prestigiar. Obrigada, Douglas. Então, primeiro agradecer você pelo convite. É muito bom falar de algo que eu sou apaixonada, que é a corrida.
Mas com a Alessandra é uma pessoa, né? É um contexto, então eu tenho a Alessandra professora, tenho a Alessandra fisioterapeuta e tenho a Alessandra cristã. Eu não posso terminar essa live como eu nunca terminei nenhuma live que eu falei, sem novamente aqui em público agradecer a Deus, porque Ele me capacita para fazer o que eu faço, para dar aula, para trabalhar na ecoterapia, mas Ele me capacita também para correr. E olha, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas toda vez que eu tenho uma lesão, eu oro a Deus e peço, Deus me ajuda a ficar boa, porque o Senhor sabe como a corrida é importante para mim. E Douglas, isso não é vergonha, eu não tenho vergonha de dizer aqui que eu peço a Deus para ficar. Ó, essa noite, eu estava sentindo dor no meu quadril ontem o dia inteiro. Eu fui, orei e falei, meu pai do céu, me ajuda esse quadril ficar bom. Então, assim, agradecer a Deus por me permitir estar aqui falando, estar aqui correndo, estar trabalhando no que eu trabalho, e que Ele me use cada vez mais para falar. Às vezes essa live aqui pode ter tocado alguém de alguma forma. Então eu só peço a Ele isso, que Ele me use na terra para ajudar alguém, para levar uma palavra de conforto para alguém, que eu seja verdadeiramente um instrumento dele, né? Onde quer que eu ande, onde quer que eu coloque meus pés, minhas mãos, eu seja usada por Ele. Porque às vezes eu tenho amigas, já aconteceu isso, de estar entrando em franca depressão, e através de uma palavra, através da corrida, pessoas que eu trouxe para a corrida, e que eu tenho ideia que eu posso ter ajudado de alguma forma. Mas isso não sou eu, Alessandra, né? Eu creio que é Deus que me capacita e me usa. E é isso que eu quero, que Ele continue me usando da forma que Ele achar melhor. Eu não tenho aqui, não tenho direito de escolha, né? Eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Maravilha. Eu queria também te agradecer a oportunidade de ter aceito prontamente o convite aqui para compartilhar um pouco da sua história, que certamente tocou alguém, que hoje me tocou bastante, até porque, assim, a gente se conhece há bastante tempo, mas se conhece na pista, né? É, Eu sempre soube que você é uma pessoa muito querida pelo Nonato e pela maioria dos colegas corredores, mas a gente nunca teve uma oportunidade de conhecer. E hoje foi fantástico, porque eu descobri um pouco mais quem é a Alessandra e todo o seu trabalho, todo o seu empenho em ajudar as pessoas. Com gratidão que eu falo isso aqui sem medir palavras. Agradeço a obrigada, participação. Lu. Eu que E não vai mandar, agradeço, né? sim, vai mandar um abraço para seus colegas aí. Vou mandar um abraço pessoal da ecoterapia, para os meus Valeu. alunos que entraram aqui, meus queridos, que assim, eu trabalho com muita alegria, né? Falam que a profissão de professor ela tem seus percalços e tem mesmo, mas a docência é algo que está nas minhas veias e eu adoro o que eu faço. E também para os meus filhos, André, Letícia, meu esposo, Carlos, que foi uma pessoa que me motivou muito, que me motiva, que nas minhas duas maratonas ele estava lá no final da prova para me carregar, sem ser nos braços, mas me carregar moralmente até a linha de chegada. Então agradeço muito a Deus por isso, né? Pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pela minha profissão. Eu só tenho a agradecer, gente. Deus é bom demais para mim. Então tá. Muito obrigado, uma boa tarde a você e a todos os colegas que participaram. Obrigada, Douglas. Um beijo. Fiquem com Beijo. Deus, queridos. Deus abençoe Tchau, tchau. vocês. Tchau.